sexo e obsessão. Convites à reflexão e ao testemunho. A vida de iluminação interior se alonga por um grande percurso que deve ser vencido com sacrifício e vontade bem direcionada. Qualquer tentame de crescimento pessoal é sempre o resultado do querer de cada espírito, com a contribuição do realizar condenudo, sem o que torna-se inexequível o progresso. É, portanto, compreensível que nos ideais de engrandecimento moral e espiritual das criaturas humanas enfrentem-se lutas acerbas e obstáculos aparentemente intransponíveis. Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, não se eximiu aos testemunhos nem às dores, a fim de ensinar-nos que, se assim procediam em relação a ele, o ramo verde da árvore da vida, que não se faria ao galho seco e quase inútil, que somos nós. Desse modo, é sempre medida de bom tom e de equilíbrio precatar-se todo aquele que aspira a alcançar patamares espirituais mais elevados, contra as próprias imperfeições e o mal que nele mesmo existe, responsável pelo acoplamento dos plugs de que são portadores os hóspedes indesejáveis e perturbadores encarregados de gerar obsessões. No clima psíquico de harmonia e expectativa, pois, a que nos referimos em página anterior, o médium orador deu início à palestra que deveria proferir sobre a telementalização da precária Madre Clara de Jesus. Queridos irmãos, no ideal espírita, iniciou o médium com doce vibração. Paz seja convosco. Alargam-se os horizontes do serviço de iluminação de consciências a que fomos chamados pela doutrina espírita, que liberta o ser humano das algemas da ignorância e da perversidade. As suas propostas edificantes enriquecem as criaturas com a esperança de felicidade próxima e oportunidades de construção do bem em toda parte. Transforma-se a paisagem terrestre ante as perspectivas que se abrem, ampliando o discernimento de todos e a sua faculdade de pensar. Como consequência, caem as muralhas do servilismo e do medo, enquanto a coragem da fé racional dignifica, estimula ao cumprimento dos deveres elevados todos aqueles que se deixam penetrar pelos seus incomparáveis ensinamentos. Programada para renovar a terra e oferecer os elementos da lógica e da experimentação que faltam a todas as religiões. O Espiritismo, nesse momento, é o cumprimento da promessa de Jesus, em torno de o Consolador que ele enviaria aos seus discípulos, de forma que pudessem ser recordadas suas lições, que seriam esquecidas, conforme aconteceu, e ditas coisas novas que então não se podiam suportar, e que tem cabido à ciência desvendar-lhes os conteúdos profundos, qual vem sucedendo, sem alarde nem utilização de artifícios mentirosos. O Espiritismo implanta-se com vigor nas mentes e nos corações, favorecendo a humanidade com o archote luminoso da verdade, que dilui as sombras que vêm predominando no orbe, gerando loucuras e destruição. Graças à sua lógica robusta e aos fatos que demonstram a imortalidade da alma, sua comunicação com os homens e a justiça das reencarnações, convence, comove e arrebata as pessoas sinceramente interessadas na compreensão dos fenômenos da vida e na interpretação dos enigmas que se vêm arrastando sem explicação através dos milênios,
nos campos da filosofia, da psicologia, da cultura em geral. Face aos seus ensinamentos lúcidos, o homem deixa de ser ordeiro do pecado de Adão e Eva, ou Lúcifer das tradições judaico-cristãs do passado. Através da revelação dos espíritos, o processo de evolução é muito mais complexo do que apresentado no arquétipo bíblico, resultando no avanço antropopsicológico, etapa a etapa, pelos incontáveis mecanismos da vida até atingir a sua humanidade atual, etapa que o prepara para seguir no rumo do infinito. Diante dele encontram-se as complexas possibilidades de conquistas incomparáveis em si mesmo e no mundo externo, onde se encontra de modo a alcançar as metas da felicidade que o aguarda e da plenitude a que está destinado. Portador do sublime fanal de erradicar da terra o mal que nela predomina, porque os espíritos que aqui nos encontramos, reencarnados, salvadas algumas exceções, ainda somos primitivos e ignorantes, vítimas do egoísmo e das paixões mais grosseiras. Estamos convocados ao espírito de transformação pessoal para melhor, modificando impulsos que se tornam sentimentos e essas emoções elevadas, que nos conduzirão às intuições de que desfrutaremos como seres noéticos que iremos ser. Todavia, para alcançarmos esse sublime objetivo, quantas lutas e entrames teremos que vencer? Porque se encontrem em vigor o domínio da astúcia e da crueldade, o poder da força e dos expedientes da traição, que geram amargura e desdita. O Espiritismo, na sua condição de adversário natural do materialismo, constitui-lhes grave ameaça que deve ser combatido com denodo e sem cessar, em perfeita vinculação com a erraticidade inferior. Essas mentes que se refestelam na grandeza ilusória, a esses sentimentos que se nutrem dos vapores mefíticos das entidades odiendas que os dominam, diante dos avanços do pensamento espírita, armam-se de violência e de maldade para tentarem impedir que se consume o objetivo da renovação do planeta, fadado a alcançar o nível de mundo de regeneração. Os espíritos desditosos e falsamente felizes, que se comprazem no campeonato da insensatez e no intercâmbio contínuo com aqueles que lhes são afins, temem as conquistas da doutrina espírita e levantam-se agora para o grande enfrentamento, no qual esperam o triunfo, em razão dos instrumentos de combate com que se equipam para a batalha que já deflagraram. Planos escusos e métodos arbitrários vêm sendo colocados em prática, objetivando aqueles que se entregaram à causa do bem e se tornaram seguidores do Mestre de Nazaré, a quem eles detestam e buscam vencer nas suas alucinadas programações de doentias perseguições. Tem sido assim, através da história, essa luta que resultou na adulteração, interpolação e alteração das palavras de Jesus, na criação de rituais e hierarquias humanas, em guerras lamentáveis que foram declaradas em seu nome, predominando a arrogância e o despudor que as caracterizava, de forma que a sua mensagem chegou até os nossos dias profundamente alterada e os seus exemplos suspeitos de legitimidade, como decorrência daqueles que se disseram seus herdeiros históricos, interferindo psiquicamente nos bastiões da fé tradicional, deturparam-na, afastando-a das raízes em que pareciam fincar-se,
constituindo-se uma doutrina mais humana que divina, com objetivos mais terrestres que espirituais. De outras vezes, reencarnando-se em massa e adotando a crença religiosa tradicional, que envergonharam e degradaram mediante conduta obscena e vulgar, agressiva e anárquica. Deixaram marcas de decadência e despudor, que ferem os princípios éticos em que se assentam as verdadeiras construções da dignidade e do progresso humano. Na atualidade, em decorrência de a mensagem provida do mundo espiritual e não dos homens, não possuindo depositários terrestres infalíveis e sendo examinada pela sua linguagem universal, jamais pelo despautério de arrogantes e presunçosos líderes que gostariam de ser reconhecidos como seus representantes, a luta é mais cruel, porque mais sórdida, de maneira sutil, mas também frontal, de forma que os trabalhadores abnegados não tenham outra alternativa senão a opção pela perseverança no dever e pelo prosseguimento na ação libertadora. O orador fez uma pausa muito oportuna para a renovação do interesse dos ouvintes. O auditório vibrava de emoção, acompanhando o raciocínio do expositor. Os espíritos desencarnados, mesmo grande número de turbulentos e infelizes que foram recambiados e recebiam assistência conveniente, deixavam-se magnetizar pelo conteúdo da mensagem, experimentavam as vibrações das palavras impregnadas de segurança e de reflexões sábias. A mentora da casa, visivelmente concentrada e conduzindo o pensamento do seu médium, estava resplandecente em razão da sua vinculação com esferas mais elevadas. Logo após, no mesmo ritmo, o orador prosseguiu. Ante a total impossibilidade de adulterar-se os excelentes conteúdos da doutrina espírita, não faltam em muitos indivíduos presunção e prosápia para informações incorretas, assacando acusações de que a mesma se encontra superada ante as conquistas do pensamento contemporâneo, em lastimável desconhecimento dos seus postulados, que vêm sendo confirmados pela ciência, demonstrando a sua superior qualidade filosófico-científica, ao par dos relevantes ensinamentos ético-morais religiosos. Outras tentativas vêm sendo feitas, mediante pretensiosas anexações de ideias ou postulados pseudo-científicos que a estariam completando, ou ainda pela diversificação de pensadores e praticantes que dariam margem ao surgimento de correntes personalistas à margem de fulano ou beltrano. Simultaneamente, não cessam as tentativas de desfigurá-lo, retirando-lhe a feição religiosa que o vincula a Jesus, no qual se aurem a esperança e a paz, que constituem elementos basilares para a felicidade. Olvidam-se todos esses insensatos, que somente existe o Espiritismo e que o mesmo é aquele que se encontra exarado na codificação, nas obras complementares e na revista espírita, enquanto a dirigiu e editou o insigne mestre Allan Kardec. Essas investidas, porém, normalmente não encontram amparo no pensamento espírita, e após o brilho momentâneo do entusiasmo dos seus criadores e adeptos fascinados, cedem lugar a novas propostas, qual ocorre em outras áreas da cultura humana, e o espiritismo avança conquistando as criaturas para suas hostes, tornando-as lúcidas, trabalhadoras do bem e cumpridoras do dever,
avançando na aquisição da felicidade. Há, igualmente, uma outra forma de investida contra a mensagem e os seus obreiros, que não tem sido deixada à margem pelos falanges do mal, inspirando esses grupos referidos, voltam-se, sobretudo, contra os espíritas sinceros e operosos, que lhes constituem barreira, a sementeira da perversidade e da luxúria, do desequilíbrio, da perversão, do ódio e dos seus sequazes. Em todas as épocas da humanidade, os idealistas verdadeiros, os heróis, os santos, os mártires, os cientistas e pensadores, sofreram-lhes a perseguição, experimentaram-lhes a refrega que culminava com seu martírio, o afastamento das nobres lides a que se dedicavam. Agora reinvestem com vigor, considerando o desenvolvimento da doutrina de amor e de libertação, desejosos de erradicá-la da terra, mediante o combate aos seus adeptos. Armadilhas suezes, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, aparatos complexos são utilizados para vencê-los, atraindo-os e dizimando-os nos seus propósitos mais sadios, ou vencendo-os com as suas sortidas infelizes, mediante intercâmbio doentio e obsessivo para os desanimar ou perverter, utilizando-se das próprias falhas do caráter de cada um, das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças da conduta pregressa, estimulam-nos ao retorno às paixões, intensificando o cerco e atirando-lhes pessoas desequilibradas, que passam a aturdi-los com os seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a sua presença desagradável e tóxica. Infelizmente, não têm sido poucos aqueles que se vêm comprometendo com os distúrbios que se permitem, para logo tombarem no remorso, num despertamento tardio e de consequências nefastas. Todo cuidado, pois, é pouco, exigindo maior vigilância dos sinceros obreiros da era nova, que se devem revestir de paciência e de coragem para enfrentar os desafios perversos que se apresentam, dourados uns, afligentes outros, sempre com a mesma finalidade de distraí-los e afastá-los das fileiras do dever. Qualquer comprometimento negativo na conjuntura significa ameaça à reencarnação que marcha exitosa e pode periclitar nos seus resultados. Face à aceitação desses programas de desvirtuamento dos propósitos abraçados, discussões inoperantes, rixas e impertinências, queixas e intrigas, maledicências suezes e calúnias bem elaboradas, vinganças covardes e mentiras que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos, são recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas, aplicados nos núcleos humanos e, especialmente, nas entidades da fé libertadora. Mais do que nunca se fazem necessários a compreensão fraterna, a solidariedade dignificadora, o trabalho de renovação interior, o concurso do perdão e da compreensão das falhas do próximo, a necessidade da oração e da paciência. Trata-se de uma guerra cujas batalhas esses espíritos pretendem vencer,
uma a uma, até o momento final. Olvidam-se, porém, que uma ou outra luta conquistada não consegue dar-lhes a palma da vitória, porque, por outro lado, Jesus vela e as entidades nobres, os guias espirituais da terra e dos seus filhos encontram-se vigilantes e operando também. Se ocorrem deslizes e delitos, quedas e defecções, é porque aqueles que incidem ou repetem os erros distraem-se, não valorizando os deveres conforme lhes compete. Como não há violência na governança do amor, todos têm o direito de utilizar-se do livre-arbítrio, até mesmo para comprometer-se, mas terão ensejo de reparar, recomeçar e libertar-se. Novamente, o expositor, que se apresentava pálido e mediunizado, silenciou a fim de permitir que as palavras ressoassem na acústica das almas e ficassem registradas como segurança, dando prosseguimento. Nossa instituição vem hospedando nobres espíritos dedicados à terapia em torno dos problemas espirituais do sexo e da obsessão através das forças genésicas. E eles vêm conseguindo desbaratar uma organização no além-túmulo dedicada à degradação e à obscenidade, onde se homiciam centenas de milhares de seres enlouquecidos pelas arbitrárias condutas morais que se vêm refletindo no comportamento humano. Outros, sim, estão trazendo à reencarnação alguns daqueles que se tornaram líderes e vítimas das situações mais lamentáveis, ao tempo em que um grande número de atormentados irão volver ao proscênio terreno com as marcas do vício e dos desplantes íntimos, que espocarão no futuro na conduta da nova geração, que se dedicará ao culto do corpo e do sexo, em desprezo às demais faculdades orgânicas e mensagens da vida. No momento, dar-se uma reação em cadeia na área espiritual inferior, em que se encontram os chefes, que, sentindo-se prejudicados, tomaram providências para vingar-se, atacando-nos a todos de forma cruenta, tramando planos de destruição do nosso trabalho e interrupção das nossas tarefas. Não serão medidos esforços para conseguirem os resultados que esperam, competindo-nos a divertir a todos, convidando os corações amigos à reflexão, à prece, à paz. Certamente, somente nos sucede aquilo que merecemos, o que é de melhor para o nosso crescimento espiritual. Como ignoramos a própria fragilidade e os débitos que nos assinalam o passado espiritual, mesmo sob a tutela dos anjos da caridade e do amor, que são os nossos benfeitores espirituais, poderemos deixar-nos seduzir pelos ardis e provocações colocados em pauta, em razão da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, tornamo-nos alvos de fácil alcance para as flechas da sua maldade, que certamente nos atingirão e poderão levar-nos a debacle. Somente conseguiremos o êxito dos nossos compromissos se permanecermos unidos, se dialogarmos quando algo não estiver correspondendo à expectativa, se discutirmos nossos propósitos
se nos ampararmos uns aos outros, se conseguirmos desculpar-nos sinceramente e estendermos mãos amigas, porque uma vara só é fácil de ser arrebentada, não, porém, um feixe delas, conforme nos disse Jesus. Teremos momentos de muitas dificuldades e de dores morais, que estão escritos em nossos mapas reencarnacionistas, como recurso para o nosso equilíbrio e em favor da nossa transformação moral para melhor, se soubermos bem administrar as ocorrências desagradáveis e angustiantes. Simultaneamente, também, experimentaremos a ufania e o êxtase toda vez que nos vencermos, que superarmos os impulsos do mal, que ultrapassarmos as barreiras da dificuldade e que nos dispusermos a socorrer e construir o bem em toda parte, não obstante as lutas reinidas. Enquanto nos encontramos no corpo físico, somos viajantes em perigo. A vitória somente poderá ser considerada após conquistado todo o percurso e chegarmos à meta para onde nos dirigimos. Assim, não estranhemos problemas nem testemunhos. Antes, enfrentemo-los alegres, pela honra de estarmos a serviço de Jesus no mundo, construindo a era melhor do espírito imortal. Os nossos resgates são impostergáveis. Desse modo, rejubilemo-nos pela oportunidade de nos reabilitarmos através da ação benéfica, ao invés de ser por meio de enfermidades dilaceradoras ou degenerativas que nos poderiam reter no leito em processo de recuperação necessária. Mediante o amor e a caridade, o auxílio mútuo e o trabalho em favor do progresso, desalgemar-nos-emos do ontem escravizador e avançaremos com pés ligeiros em direção do futuro abençoado. Nunca temamos. Jesus está no comando. Espera apenas que lhe sejamos dóceis a voz, atendendo-lhe ao chamado que nos chega por intermédio dos seus elevados mensageiros espirituais. Confiantes no triunfo que nos espera, demo-nos as mãos. Continuemos no labor que nos dignifica e que dá sentido às nossas existências corporais. Brilhe a vossa luz, propôs-nos o Mestre. Acendamos a claridade do amor incondicional em nosso mundo íntimo e deixemos que brilhe a luz da misericórdia em toda parte, irradiando-se de nós como bênção da vida, em favor de todas as vidas. Que o Senhor da vida a todos nos abençoe. Um suave perfume de rosas em sucessivas ondas invadiu o salão, sendo percebido pelos presentes de ambos os planos, que se encontravam emocionados, reconhecidos a Deus. De imediato, foi proferida a prece de encerramento das atividades da noite, dando-se continuidade aos labores de atendimento fraterno, de conversação edificante, de instruções aos novatos que ali foram por primeira vez. Mirífica luz se expandia no salão, exteriorizando-se pelas paredes que não lhes constituíam impedimento, enquanto suave melodia dulçurosa e repousante enchia o ar, magnetizadas pela palavra edificante
e tocadas nas responsabilidades, as pessoas presentes começaram a afastar-se, buscando os lares, sem ocultarem o júbilo e a esperança. As lutas poderiam ser cruas, mas as resistências estariam fortalecidas pelas vibrações que procedem de Deus, permitindo que todos pudessem usufruir da felicidade inaudita, do crescimento interior, com os olhos postos no futuro espiritual de plenitude.